Laranjeiras do Sul é uma pacata cidade de 32 mil habitantes no interior do Paraná, a cerca de 400 quilômetros de Curitiba. Muito provavelmente você que está acompanhando o vídeo nunca ouviu falar dessa cidade. Mas apesar de pequena e desconhecida, Laranjeiras do Sul já foi capital. E não a capital do Paraná, que é o seu estado de hoje em dia, e sim de outra coisa que funcionou ali na região. A história de quando Laranjeiras do Sul virou a capital é bem interessante, cheia de curiosidades, cheia de desdobramentos. Envolve a Segunda Guerra Mundial, o controle das fronteiras do Brasil e trapalhadas de uma ditadura. Eu sou Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave. Te convido a conhecer comigo a história de Laranjeiras do Sul, a capital esquecida. Vamos começar do meio e depois ir voltando no tempo. Vamos saber do que Laranjeiras do Sul foi capital e depois a gente vai entender como nós chegamos até esse momento. Como eu já disse, é uma história cheia de desdobramentos, uma história bem legal. Fica até o fim do vídeo para você entender. Laranjeiras do Sul foi a capital do Território Federal do Iguaçu. Esse território existiu entre 1943 e 1946. E Laranjeiras foi a capital na porção final da história desse território, entre 44 e 46. Vamos então entender o que era esse território federal do Iguaçu e como que Laranjeiras do Sul, que é pequena hoje em dia e era ainda menor naquela época, foi escolhida para ser a capital do território. Os territórios federais foram uma coisa que existiu aqui no Brasil no século passado, e eles eram mais ou menos como que um estado com muito menos poder. Tem um vídeo aqui do canal especial sobre os territórios, eu vou colocar o link desse vídeo na descrição aqui embaixo, mas também vou explicar rapidamente para quem está vendo aqui o que eram os territórios. Os territórios foram todos criados em região de fronteira, com uma exceção que eu vou citar daqui a pouco. A ideia era que nesses territórios quem mandasse de vez fosse o governo federal e não os governos estaduais. O primeiro território criado foi o do Acre em 1904. E a gente permaneceu assim, tendo apenas o Acre como território, por muito tempo. Até que a gente chega ao ano de 1943. E naquele ano estavam acontecendo, quem é ligado em história já vai perceber, dois eventos muito importantes, um para o Brasil e um para o mundo. Para o mundo era a Segunda Guerra Mundial, que estava em curso. E aqui no Brasil, a ditadura do Getúlio Vargas. Com esse caldo de acontecimentos, o governo decidiu criar os territórios porque identificou algumas falhas nas suas regiões de fronteira. E aí, a gente teve então em 1943 a criação de 5 territórios. Foram criados os territórios do Amapá, que corresponde ao atual Amapá, o do Rio Branco, que deu origem depois ao atual estado de Roraima, o do Guaporé, que depois seria o estado de Rondônia, o de Ponta Porã, que pega trechos do atual sudoeste do Mato Grosso do Sul, e o território que a gente está abordando agora, que é o tema do nosso vídeo, o território do Iguaçu, que pegava o extremo oeste do Paraná e também de Santa Catarina. Ah, sim, um ano antes, em 1942, já havia sido criado o território de Fernando de Noronha, pegando ali o famoso arquipélago que hoje pertence a Pernambuco. Lembram que eu falei que haveria uma exceção dos territórios que foram todos criados em faixas de fronteira? Então, a exceção é essa. Mas vamos então falar do território do Iguaçu. O território foi criado, como eu disse, pegando o extremo oeste do Paraná e de Santa Catarina. Esse território ele pegava a região de fronteira que tanto o Paraná quanto o Santa Catarina fazem com a Argentina e também a fronteira que o Paraná faz com o Paraguai. Tá, mas era no oeste, mas exatamente onde? Até onde ia aí essa demarcação? No caso de Santa Catarina ia até Chapecó ou antes? No Paraná era até Maringá ou acabava antes? Como é que era isso? É agora que a história vai ficar interessante e até um pouco engraçada. Tanto que antes de contar de vez, vou pedir para todo mundo deixar um joinha aqui no vídeo, também pedir aos que não são inscritos que se inscrevam no canal. Dá um toque também que nós temos o clube de membros do Exclave. Por apenas R$5 por mês, você pode ajudar o nosso trabalho a crescer e também ter o seu nome em destaque no fim do vídeo. Mas se não puder ou não quiser contribuir financeiramente, não tem nenhum problema. Sua participação aqui, comentário, joinha já é muito importante. O último toque que eu vou dar é convidar vocês para acessar o site do Exclave, que é o canalesclave.com.br. Pois bem, o ato de criação do território do Iguaçu, que é de 13 de setembro de 1943, não tem nenhuma menção à capital. Ele fala que vai ser criado o território, fala quais são as fronteiras dele e tal, mas acabou, capital, nada.
8 dias depois daquilo, em 21 de setembro de 1943, o governo soltou um outro decreto para determinar quais seriam os municípios que fariam parte dos territórios. E aí a ideia do governo foi realmente fazer uma grande reconfiguração territorial. Ele acabava com alguns municípios, juntava 2, 3 para fazer um, pegava o município e dividia no meio, repartia o município, em alguns casos mantinha o município como estava, enfim, foi uma grande novidade, uma grande redefinição. No caso do território do Iguaçu, o decreto determinava que o local seria composto por 4 municípios: Foz do Iguaçu, Clevelândia, Mangueirinha e Chapecó. Um parêntese só antes da gente continuar, uma curiosidade. No decreto se escrevia na época Foz do Iguaçu com 2 S e Chapecó com X. Só curiosidade. Pois bem, recapitulando, 4 municípios no território, esses municípios eram Foz do Iguaçu, Mangueirinha, Clevelândia e Chapecó. Agora se liguem nisso. O decreto também dizia que as capitais dos territórios seriam as cidades de igual nome, ou seja, no caso do Iguaçu, a capital seria a cidade do Iguaçu, mais ou menos como a gente tem hoje com Rio de Janeiro e São Paulo. Mas espera aí, vamos voltar para as cidades que formavam o território. Elas eram Foz do Iguaçu, Clevelândia, Mangueirinha e Chapecó. Não tinha nenhuma cidade de nome Iguaçu. Bem, tem Foz do Iguaçu, mas Foz do Iguaçu não é igual a Iguaçu, certo? Isso gerou um certo impasse, uma indefinição, mas nesse contexto Foz do Iguaçu acabou então exercendo as funções de capital. Isso durou até 1944, quando chegou um outro decreto, mais uma vez um decreto para redefinir os limites dos territórios. Com isso, o território do Iguaçu ficou assim. E aquele decreto também especificou, no caso do Iguaçu, o que seria tal cidade de igual nome à capital, definido no decreto anterior. E a decisão foi de se criar um município a partir de um distrito já existente. No caso, um distrito que pertencia à cidade de Guarapuava, e o nome dele era Vila Xagu. Ele foi então rebatizado para ser a Iguaçu, a cidade de Iguaçu, melhor dizendo, a capital do território. Só que até aquele momento, o distrito em questão ele não pertencia ao território do Iguaçu. Então vocês imaginam a grande mudança que passou o pessoal que morava na localidade com aquele decreto. Eles, do dia para a noite, mudaram de nome, porque era Vila Xagu e virou Iguaçu, mudaram de estado, aí estado entre aspas, né? Saíram do Paraná e foram para o território do Iguaçu e logo viraram uma capital. Olha que grande transformação. A cidade de Iguaçu assumiu então a condição de capital e isso aconteceu para valer. Foi um período bem importante para a região, porque ela passou a ter mais investimento, mais atenção direta do governo federal. Então foram construídas escolas, bibliotecas, enfim, e um dos legados daquele período foi a construção do edifício para ser a sede da capital, a sede do governo da capital do Iguaçu, melhor dizendo. Esse edifício existe até hoje e hoje em dia ele é a Câmara de Vereadores de Laranjeiras do Sul. Mas a vida de Laranjeiras do Sul ou Iguaçu como capital não durou muito. Em 1945 o Brasil se redemocratizou e em 1946 fez uma nova Constituição, que entre outras coisas acabava com os territórios do Iguaçu e também outros, mas enfim o que importa para a gente é que acabava com o território do Iguaçu. Toda aquela região então foi reincorporada aos estados de Santa Catarina e Paraná, que é o que permanece até hoje. Anos depois daquilo, houve alguns movimentos para a criação do estado do Iguaçu. Algumas lideranças políticas do Paraná e de Santa Catarina queriam criar um estado na região, e eles tinham o território do Iguaçu como referência de território de área para preencher esse novo estado. Uma coisa que não ficou clara, porém, é se Laranjeiras do Sul seria a capital desse novo estado. Mas vale dizer que esse assunto perdeu força, bastante força, ao longo dos anos, e é uma ideia completamente enterrada hoje em dia. Após a extinção do território do Iguaçu, a cidade de Laranjeiras do Iguaçu, coitada, voltou a ser um distrito, voltou a ser parte de Guarapuava. Mas o pessoal gostou tanto da ideia de ser uma cidade, de ser um município autônomo, que lutou bastante por isso. E pouco depois, ainda no fim de 46, a cidade foi efetivada mesmo como município. O nome Laranjeiras do Sul chegou em 1947 e permanece até hoje. E eu falei que Laranjeiras do Sul é uma cidade pequena, e é mesmo, né? Com 32 mil habitantes, mas vocês sabiam que com essa população aí, Laranjeiras do Sul consegue ser maior do que mais de 4 mil cidades do Brasil? Isso mesmo, e a média da população dos municípios do Brasil está próxima ali da população de Laranjeiras do Sul. Nesse vídeo que eu estou pondo aqui do lado, eu explico isso direitinho. Eu também conto como você que está me vendo, a chance de você morar numa cidade que faz parte das 50% das maiores cidades do Brasil é muito grande. Passa no vídeo para você conferir. Valeu, até a próxima.